Um dos recursos mais usados aqui no Excel é a tabela dinâmica, porque elas nos fazem economizar tempo e esforço, fazendo alguns cálculos pra gente. Já fiz alguns vídeos no canal sobre esse tema, mas se você quiser economizar mais tempo aí, você precisa conferir essas dicas profissionais que eu vou abordar nesse vídeo, tá? O que eu gostaria que você fizesse é me dizer qual é a sua dica favorita e eu já te falo que a minha é a número 7. Bora lá? A dica número 1 é que você pode fazer alguns ajustes na sua tabela dinâmica. Nessa engrenagem que eu estou te mostrando aqui, quando você clica, você pode selecionar aqui para classificar de A a Z. Então, se você tem muitas colunas aqui, você classifica de A a Z e fica muito mais fácil de você localizar a coluna que você quer trabalhar, tá? Ou até, nesse campo de pesquisar aqui, você digita ali e manda pela lupinha buscar, que ele vai localizar também. Outra ajuste que eu gosto de fazer aqui, ó, em vez de deixar essas seções de campos empilhadas lado a lado, como ele tá aqui, ó, eu posso colocar áreas empilhadas e ele vai aparecendo embaixo. Então, você consegue mudar o layout que você quer trabalhar. A dica número 2 é que você pode inserir aí uma linha do tempo na sua tabela dinâmica, tá? Então, clique em qualquer lugar da sua tabela dinâmica, inserir e vai em linha do tempo. Vai aparecer uma telinha onde ele já localiza aqui os campos de data que tem na sua base, tá? Eu só tenho um, então ele me trouxe aqui que seria a data da compra. Ao selecionar, eu dou um OK e pronto, ele aparece aqui uma linha do tempo, que pode ser bem interessante, porque você pode fazer filtros aqui diferentes, né? Você pode selecionar por trimestre, você pode selecionar por anos. E o Excel, mesmo que tem, na sua base não tem esse dado, ele vai transformar aquela data ali em ano, em trimestre, e assim por diante, tá? Número 3, se você não sabe, você precisa saber disso, porque é muito legal e muito útil, tá? Vamos supor que você queira saber, tem a sua tabela dinâmica aí, você queira saber quem é o top 10, ou top 5, ou até o top 3, tá? Naquela sua tabela dinâmica ali para fazer um outro estudo. Então, basta você selecionar aqui a sua tabela dinâmica, vai aqui, ó, no campo valor e vai em filtro, aqui nesse íconezinho aqui de filtro, tá? Aqui, ó, quando você manda filtrar valores, lá aparece os 10 primeiros. E aqui você pode modificar isso aqui, você pode colocar tanto os primeiros como os últimos, se você quiser saber os piores ou os melhores. E aí você pode colocar aqui o número que você precisar, o 3, o 5 ou 10, tá? E aqui, se tiverem mais colunas aí, você pode filtrar. No nosso caso, eu só tenho quantidade de OS e OI, mas se eu tivesse outras quantidades aqui, eu poderia filtrar o que eu queria que ele fizesse, o top 5 ou top 10 em cima daquele valor, tá? Nesse meu caso, eu só tenho essa opção e eu vou botar o top 10 de quantidade de OI. Qual é o vendedor que tem mais quantidade de OI, tá? Dou um OK e pronto, ele faz o meu top 10 ali de quantidade. A dica número 4 é uma querida também, porque ela me ajuda muito aqui nessas minhas análises aqui, tá? Então, tô mostrando aqui para vocês uma tabela dinâmica onde eu tenho várias faixinhas e fases aqui da minha produção, tá? Então, eu tenho aqui quando que tá 1 dia, 2 dias e até maior que 150 dias. Então, a ideia é que ele me traga ali um SLA de quantidade de pedidos que eu tenho em cada faixa ali, tá bom? Só que o que acontece? Se eu mudar o nome do vendedor aqui em cima e o vendedor não tiver uma determinada faixa ali, tiver zerado, ele encurta isso para mim, tá? Mas eu não quero, eu quero que apareça esses dados zerados para mim. É importante que eles apareçam. Como é que eu faço isso? Em cima dessa faixinha aqui que eu criei, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou em configurações de campo. E aqui, onde aparece aqui, ó, layout e impressão, aparece aqui, ó, mostrar itens sem dados. Seleciona essa opção, dá um OK e agora repara que mesmo que o meu vendedor tenha aqui na faixinha 0, ele vai aparecer. Então, isso aqui é muito importante, principalmente se você faz a sua tabela dinâmica linkada para um dashboard ou linkada com uma outra base e que você precisa que essa coluna apareça mesmo estando zerada, é só fazer desse jeito, tá? Do mesmo jeito, se suas fases aqui tiverem também zeradas, você pode fazer a mesma coisa, tá? Clica com o botão direito, configuração de campo e manda também mostrar itens sem dados, que ele vai sempre mostrar mesmo quando tiver zerado aqui, tá bom? Então, essa foi a minha dica número 4, super importante também, viu? A minha dica número 5 é que você pode classificar personalizado esses valores, tá? Por exemplo, se eu precisar que essas minhas fases aqui, elas tenham uma classificação própria, ou seja, eu primeiro vendo, então eu preciso que vendas estejam em primeiro ali na minha tabela, depois eu faturo, então eu preciso que o faturamento esteja aqui, ou
qualquer outra ordem que você precisa fazer aí. E aí você consegue fazer essa personalização classificada simplesmente colocando em cima aqui, ó, da faixa que você precisa. Quando aparecer essa cruzinha com setinha para cima e para baixo, você simplesmente arrasta para cima aqui, ó, e pronto, ele vai fazendo essa classificação para você do jeito que você quer, no personalizado, tá? Então, se eu quiser que agora produção fique lá embaixo, apareceu a cruzinha aqui, eu jogo lá para baixo e pronto, ele vai fazer essa classificação personalizada. A minha dica número 6 é sobre esse duplo clique que você faz na sua tabela dinâmica e quando ela abre, ela explode uma nova tabela com aqueles 22 registros ali, por exemplo, que eu cliquei, tá? Mas às vezes você não quer que o usuário faça isso, ou às vezes vai atrapalhar a sua tabela dinâmica ou o seu estudo aí, e você precisa desativar essa opção. Então, como é que você faz isso? Clica com o botão direito em cima da sua tabela dinâmica, em qualquer lugar, e vai em opções da tabela dinâmica, e aqui em dados, você vai tirar essa opção aqui, ó, habilitar o recurso de mostrar detalhes. Desabilita ela, dá um ok, e agora toda vez que você clicar em algum lugar da sua tabela dinâmica aqui, ele não vai expandir esse detalhe, tá? Ele não vai abrir uma nova planilha ali com esses detalhes. A minha dica número 7 é a minha favorita e eu vou te mostrar por quê. Aqui eu uso a tabela dinâmica e você não sabe que eu estou usando a tabela dinâmica. Por exemplo, aqui eu tenho uma lista e uns filtros aqui de nome de alguns vendedores e cada vez que eu selecionar o nome de um vendedor aqui, ele automaticamente vai me dar os dados de quanto que ele vendeu, qual foi o produto que ele mais vendeu. E aqui, ó, eu vou selecionando e fica muito profissional e muito legal de você mostrar para sua equipe, para sua chefe, porque parece um sistema, certo? Mas eu estou usando tabela dinâmica aqui e ela está escondidinha aqui, eu vou te mostrar. Tenho duas tabelas dinâmicas, na verdade, que eu estou usando aqui e eu vou te mostrar. Então, aqui, ó, o nome da pessoa, né, o nome do vendedor, eu faço referência a essa tabela dinâmica que tem aqui e usei aqui a segmentação de dados para fazer esse filtro, tá? Então, fui na tabela dinâmica em inserir segmentação de dados e selecionei aqui, ó, o nome do vendedor, tá bom? Só tirei aqui o título, o cabeçalho, então basta você selecionar para selecionar em cima da sua segmentação de dados. Em configuração de segmentação de dados, ó, e eu desfleguei essa opção de exibir cabeçalho, tá? Dei um ok e pronto, aqui está a minha segmentação de dados. Botei 3 nomes em cada coluna, então eu simplesmente vim aqui, ó, nesse menu que abriu aqui de segmentação de dados, e em coluna eu coloquei para aparecer 3 nomes. Até aqui, a nossa segmentação de dados ficou igualzinha, tá? Vou apagar ela aqui para não duplicar. Então, quando eu selecionar o nome aqui de qualquer vendedor, essa minha tabela dinâmica que está fazendo esse filtro, então estou fazendo referência a ela, tá? O valor que mais vendeu, eu fiz um cálculo de soma-se referenciado lá na minha base, em que eu peço para ele somar os valores que eu tenho lá, tá? E o produto que ele mais vendeu, eu fiz uma outra tabela dinâmica aqui, onde que eu coloquei o produto mais vendido e pedi para só ele aparecer o top 1, tá? Então aqui eu faço uma referência também para essa célula aqui. Se eu ocultar tudo aqui, fica uma coisa automática, dinâmica e muito legal de mostrar. Tá bom? Dica número 8. Calcule aqui a diferença em relação ao período anterior. Digamos que aqui na minha base eu queira calcular a variação que eu tive de um mês para o outro, tá? Como é que eu faço isso? Vou te ensinar agora, tá? Então, primeiro passo é a gente duplicar esse campo valor aqui, tá? Então, eu vou aqui onde eu tenho na minha configuração aqui de valores, já tem a soma de valor, eu vou de novo carregar ele aqui para baixo, tá? E vai ficar como soma de valor 2, tá? Nesse soma de valor 2 que eu criei aqui, essa outra coluna, clique em qualquer lugar aqui do seu valor, clica com o botão direito e agora aqui, ó, mostrar valores como, seleciona percentual de diferença de, tá? Vai aparecer essa telinha e você quer comparar o quê? Um mês, tá? Então, seria o mês da compra de um mês para o outro, tá? E aqui no item da base, ele me seleciona como default aqui janeiro, mas não é isso, tá? Eu quero que ele selecione o anterior, quero sempre que ele faça uma variação em relação ao anterior. Então, eu clico aqui em OK e pronto, ele já faz o cálculo pra gente de um mês para o outro, tá? Super legal, super importante. E ainda assim, você pode fazer em relação também ao ano anterior, se você quiser, tá? Então, vamos fazer aqui comigo. Vou selecionar de novo, vou duplicar mais uma vez esse campo valor lá para o final. E agora, eu vou clicar com o botão direito em cima desse valor. Vamos lá, mostrar valores como
percentual de diferença D. E agora, em vez de meses, eu quero anos, tá? E sim, em relação ao ano anterior. Então, dou um ok e pronto, ele faz o cálculo aqui para mim de ano contra ano. Espero muito que você tenha gostado dessas dicas. Não esqueça de deixar nos comentários qual foi a sua dica favorita. E também se inscreva aí no canal se você ainda não tiver inscrito, porque eu tô sempre trazendo dicas aqui para ajudar você no seu dia a dia de trabalho, tá bom? Obrigada por estar aqui, obrigada por ter assistido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!